Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de nós. E aqui estamos novamente, nosso canal Provérbios W, onde estaremos ministrando a palavra do Senhor. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vá lá, se inscreva, dê o seu like, dê o seu joinha e compartilhe aí com aqueles que você acha que devam ouvir e receber essa ministração. E também comenta lá, pode comentar lá, ó. É interessante e bem participativo que você deixe o seu comentário, porque isso só vem a enriquecer o nosso canal. Hoje vou abordar aqui um tema bem interessante, que fala a respeito de algo que nós devemos fazer. E algumas vezes fazemos, outras vezes não fazemos, mas é preciso entender um pouco qual que é a dinâmica disso aí. O tema de hoje vem a ser o sacrifício. O teu, o meu, o nosso sacrifício, ele nos aproxima de Deus. Antes de entrar, vamos fazer um pouquinho aqui, né? Vamos estudar um pouquinho do hebraico e um pouquinho da teologia. É interessante quando há algumas palavras assim que a gente tem que estudar e buscar no hebraico, né, no original hebraico, para que a gente possa entender. Porque tem muitas coisas que está escrito ali, que foi feita a tradução, aquela coisa para o português, mas o interessante é você ir lá no hebraico fazer um estudo da raiz da palavra para a gente saber, ter o conhecimento, ter uma noção do que aquilo, né, significa. Sacrifício. Sacrifício em hebraico, ele se diz korban. Korban significa, lógico, né? Eu falei aqui, sacrifício. E essa palavra korban tem a mesma raiz de uma outra palavra em hebraico que se chama karov. Karov, que significa próximo. O hebraico, eu não vou aqui dar aula de hebraico, quem sou eu para fazer isso? Mas ele tem palavras, né, que derivam de uma raiz. Cada palavra ali, ela tem uma raiz, ela tem uma derivação. E tanto a palavra sacrifício, korban, quanto a palavra karov, elas têm ali uma proximidade dentro do seu significado por derivar da mesma raiz. Mas como eu não estou aqui para falar disso, eu estou aqui para falar daquilo que a Bíblia nos ensina. Então, tanto korban, que é sacrifício, e karov, que significa próximo, fazendo a junção disso aí, leva-nos a entender que o sacrifício, o sentido do sacrifício, é nos aproximar de Deus. O sacrifício, ele é uma forma de aproximar a pessoa de Deus. Nós vemos na Bíblia, lá em Gênesis, vamos dar uma olhada aqui em Gênesis. Gênesis, no capítulo 3, versículo 21. Nós aprendemos lá que o primeiro sacrifício, ele foi feito por Deus. Foi feito por Deus. Lá em Gênesis 3, 21 diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Vestimenta de peles. Um animal lá foi sacrificado. Teve que haver um sacrifício porque eles estavam lá de ridículos, com as folhinhas lá de palmeira, aquela coisa toda. Aí Deus falou, não, fazer aqui sacrificar uma vida inocente para cobrir vocês de peles, né? Vestimentas de peles. Então o primeiro sacrifício foi feito por Deus para cobrir o pecado,
de Adão e Eva e aproximá-los novamente para perto de si. Porque quando o homem caiu, quando tanto Adão quanto Eva pecaram, a preocupação de Deus não era com o pecado, a desobediência, a preocupação de Deus não era com isso. A preocupação de Deus era com o afastamento dos dois. Tanto que a Bíblia fala, Deus pegou, ô Adão, cadê você, cara? Onde é que você está? Deus sabia onde é que ele estava. Mas ele chamou justamente para Adão. Vem, rapaz. Sai daí, sai do teu esconderijo. Sai do teu esconderijo. Não se afaste de mim. Chamando-o pelo nome para que ele tivesse a iniciativa ali de reaproximar-se do Pai. Coisa que infelizmente ele não fez. Então a preocupação de Deus não era pelo fato deles terem desobedecido, mas sim o fato de se distanciarem do Senhor. E assim foi acontecendo. Aí houve a necessidade dos sacrifícios. Os sacrifícios lá na época do Antigo Testamento eram feitos, né, pelos patriarcas, pelos homens ali, os heróis da Bíblia, vamos dizer, né, profetas, etc. Eles eram feitos assim, tanto nos altares, porque se edificavam altares para oferecerem ali os sacrifícios. Depois dele o tabernáculo, né? Já quando Moisés havia tirado o povo lá do Egito. E também nos templos, né? Nos dois templos. Tanto o templo de Salomão quanto o templo de Herodes. E cada sacrifício ali eram vários, não era só um sacrifício, eram vários sacrifícios e tal. Mas o sacrifício maior era aquele para expiação do pecado. Ali tinha que oferecer a Deus ali, né? Um sacrifício bom, porque se não tivesse pecado, não haveria sacrifício. Mas como tinha, desde o primeiro homem, aí tinha necessidade, como ainda hoje, né? Tem de sacrifício. E a gente sabe, né? No Antigo Testamento, o sacrifício de sangue eram utilizados animais, né? Não tinha nada a ver com isso, né? Eles iam, aquela expressão, o boi para o matadouro, né? Sem saber de nada, mas eles iam ser sacrificados. Mas chegou um tempo que aqueles sacrifícios, nós vamos ver aqui, já não estavam adiantando muito. Já estava assim meio complicado. A turma estava fazendo uma complicação em relação a isso. E aí Deus novamente fez um sacrifício. E dessa feita sacrificou o próprio filho. Deus sacrificou o próprio filho. Sacrifício vivo. Sacrificou a Jesus Cristo. Naquele tempo, no Antigo Testamento, né, Deus requeria o melhor dos animais, né? O melhor boi, o melhor carneiro, aquele boizão premiado. Você que já participou de uma exposição aí agropecuária, já visitou, né? Vê aqueles bois, aquele boizão enorme, aquele ali de quase 1 tonelada, bonito e tal. Era isso que Deus requeria para o sacrifício. E o cara tinha que ir lá sacrificar. Ele não ia levar um boi de segunda qualidade, não. Tinha que ser o de primeira qualidade. Porque Deus sacrificou o filho dele, o único. E o melhor. Por que não? Nós não. Aquela galera lá não podia sacrificar. E nós, hoje, o que Deus requer é o melhor de nós, né? Ele requer o nosso tempo, a nossa disposição. E conforme for assim, ele requer alguns bens terrenos. Deus pede, rapaz,
Sacrifica aquilo que você tanto preza ali, ó. Sacrifica aquilo ali, um carro, uma moto, alguma coisa material. Ó, sacrifica isso aí. É um Isaac, né, que Deus pede para que a gente sacrifique. Igual ele pediu lá o Isaac, né, o filho de Abraão. Quantos Isaac nós temos, né? Será que nós vamos oferecer ele em sacrifício? E como está sendo o nosso sacrifício? Você já ouviu aquela expressão sacrifício de tolo? A gente critica muito, né? Principalmente quem não professa a mesma fé, a nossa religião, né? Ah, tem um pessoal que anda aí para determinada cidade, vai fazer como é que é sacrifício de tolo. Ah, tem uma galera aí que... Tem uns doidos aí, rapaz, ou assistem uns documentários a respeito aí, a procura de Deus, né? Os caras são doidos, os caras ficam na autoflagelação, os caras andam quilômetros e quilômetros rastejando de joelhos, levando peso. Tem muita coisa, tem muito sacrifício. Mas eu não vou aqui, eu não estou aqui para criticar o sacrifício do cara, é a forma dele. Mas quando fala em sacrifício de tolo aqui, não é para ele não é para o cidadão que sai daqui e vai andar 18, 20 quilômetros daqui, estou falando aqui de Goiânia até uma cidade próxima aqui, Trindade, que são mais ou menos 20 quilômetros. Não, eu vou falar que é sacrifício de tolo? Ah, porque não adianta, eu não estou aqui para dizer isso. O sacrifício de tolo sou eu, crente, é você, crente, viu? Que a Bíblia fala aqui, estou direcionando principalmente para você, para mim, para nós. O real desejo de Deus, também para quem queira, lógico, ouvir. O real desejo de Deus é que não haja pecado, para não haver sacrifício, para que não haja erro, para não haver sacrifício. Porque de nada adianta afligir o corpo em detrimento da vida espiritual. Não digo o fato de restringir a algumas coisas, né? Que às vezes você fala, eu vou ficar de jejum 30 dias sem comer carne. Beleza, cara. Mas o que adianta você restringir algumas coisas? Ou tem ainda a igreja, se a sua natureza, ou se a nossa natureza adâmica, né? A natureza errada ainda impera. Eu falei bonito, hein? Natureza adâmica, né? Eu dizer, é muito bom, bonito. Ele falou, chegue para Deus como você está, mas não permaneça da forma que chegar. Não está escrito na Bíblia, não. Vinde como está. Não está escrito na Bíblia. Vem como você está, mas não fique da forma que chegou. Aí, lógico, é o sacrifício que vai ter mudança, né? É um processo de mortificação. Não é fácil, mas aí entra o sacrifício. Às vezes o cara, não, agora aceitei a Jesus, Jesus é meu Deus e Senhor. Porque uma coisa é você dizer, Jesus é meu Deus. Eu tenho um Deus. Sim, todos têm um Deus. Mas será que ele é o Senhor? Uma coisa é ter um Deus, outra coisa é ter o Senhor. E tê-lo como Senhor, melhor dizendo. Então o processo de modificação, o processo de sacrifício. Às vezes o cara chega lá, viciado na droga, na cachaça, no fumo, naquilo, no punhado de coisa. Aí ele tem que... Não é de uma hora para outra, não. É um processo. Aí que entra o sacrifício. Já viu aquela expressão, você tem que matar um leão por dia, né? Se você não matar hoje, amanhã serão 2. Rapaz, tem vezes que eu tenho que pegar um bando mesmo de leão. E os bichos vêm com força. Eu tenho que pegar, eu pego a metralhadora B66, que é a Bíblia, pego o porrete, pego tudo, agora vem pro pau! E a coisa é complicada, né? Lá em Eclesiastes capítulo 5, verso 1, diz o seguinte, aqui,
Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então, o sacrifício de tolo, meus queridos, é quando a gente continua do mesmo jeito. Você vai na casa de Deus e continua da mesma forma. É que a Bíblia diz, inclina-te a ouvir, baixa a cabeça para ouvir aquilo que é a palavra de Deus, que Deus está falando. Não é simplesmente chegar e pronto. Não é simplesmente chegar e pronto, não. Você deve estar com reverência, nós devemos estar com reverência na casa de Deus. Deve-se ter o respeito e a atenção, né, na casa do Senhor, para ouvi-lo, para ouvir aquilo que ele tem a dizer, aquilo que nos tem a nos ensinar, e não somente ouvir, mas obedecer, né? Deus não quer somente um culto, um nosso culto, tributado com os lábios. Você chega, amém, glória a Deus, aleluia, oh, kumbaya, kumbaya. Deus não quer somente isso não, cara. Um culto só tributado com lábios. Ele exige um coração que acredite, devoto, e um coração humilde. Nós devemos ouvir e estar sempre abertos ao que ele diz e não impor o que ele deve fazer. Porque muitas vezes a gente chega lá na igreja e fala, agora, não é Deus não, é eu que... pelo amor de Deus, você vai querer chegar na igreja e impor aquilo que você acha que Deus tem que fazer por você? Você acha que somente ir na igreja já é um sacrifício? Tem muita gente que, meu Deus, que sacrifício! Acordar de manhã para ir numa escola dominical. Que sacrifício é ir num domingo à noite. A gente passa a semana toda e tal, e o domingo é o dia do descanso. Então, vai no sábado. Mas sábado eu tenho que sabarar. Sexta eu tenho que ser... É um sacrifício. A gente ir aos cultos, sim, é um sacrifício. Às vezes é algo, você está se sacrificando. Mas é isso que Deus requer de nós. É esse tipo de sacrifício. É um dos tipos de sacrifício que Deus requer de nós. Até mesmo assim no dizimar, no ofertar, no orar, no interceder. É muita coisa, meu filho. É muita coisa. Olha só, o que está escrito lá no Salmo 40, verso 6. Sacrifício e oferta não quiseste, mas as minhas orelhas furaste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Olha, Davi, ele estava muito consciente de que todas as atividades de sacrifício serão vazias se as nossas motivações forem egoístas. Aí entra, eu vou entrar no... eu estou dizimando aqui porque se eu der o dízimo aqui, se eu pagar o dízimo, eu vou ganhar 10 vezes, 1000 vezes mais. É como se fosse o baú da felicidade lá do Silvio Santos, né? Você paga o dízimo e depois você vai ganhar. Não pensa desse jeito, não. Aí sim, aí é vão. Não é esse tipo de sacrifício que Deus quer, não. Se a sua motivação for egoísta, Deus não recebe sacrifício e oferta sem uma atitude de devoção a Ele. Não. O que Samuel disse lá para... O profeta Samuel disse lá para Saul, é melhor obedecer que sacrificar. Então tenha certeza que o que você dá a Deus é o que Ele quer, o que Ele requer, obediência e vontade da sua parte. Você pode ser batizado, você pode cear, você pode adorar, louvar. Entra na minha... Você pode fazer tudo. Mas se você não tiver realmente um coração realmente dedicado a Deus e aos mandamentos
da sua palavra, nada adianta o sacrifício, meu irmão. Nada adianta. Se você... é um sacrifício tal. Você vai ao monte orar, glória a Deus, vá com vontade, com devoção, com fé, acreditando realmente naquilo que Deus pode fazer. Se você oferta, se você dizima na casa do Senhor, tenha o coração voltado, com gratidão, com alegria. Lá no Salmo, agora no Salmo 51, versos 16 e 17, diz lá: não te comprases em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e contrito. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ritos externos não podem obter o perdão divino. Deus aguarda um íntimo e verdadeiro arrependimento. Deus quer um espírito quebrantado e ele requer a obediência. E só depois é o sacrifício. A hora que você estiver com o seu espírito quebrantado, a hora que você estiver realmente no Senhor, eu estou disposto a obedecer. Aí sim Deus... ele quer, né, o seu sacrifício. Aí ele vai requerer, ele requer primeiro a nossa obediência. Depois ele vai requerer o sacrifício. Depois ele vai receber o seu sacrifício. Ele não vai eximi-lo do sacrifício. Aí ele vai requerer. O exemplo supremo da obediência é Jesus Cristo. Jesus obedeceu em tudo e depois ofereceu a si mesmo como um sacrifício. Então, meus amados, o sacrifício é isso. Você pode sacrificar, jejuar, ofertar, fazer a coisa assim difíceis, algumas coisas, né, que Deus requer de você, o que você sente no coração de fazer. Amém? É um sacrifício que vai aproximar você de Deus. Mas o coração tem que estar quebrantado, o coração tem que estar entregue. Porque aí é sacrifício de tolo. Você está lá, entra na minha vida, mas o coração não está voltado para Deus. Aquele caboclo que está subindo a escadaria lá das montanhas, dos templos religiosos, e os caras loucos que tem por aí, o sacrifício dele será melhor do que o seu. A turma que fica lá, no flagelo, o sacrifício dele será melhor do que o que você oferece o seu coração, está voltado para si mesmo, né? Esse é o sacrifício de tolo. Agora, encerrando, tem muita gente aí que ensina, né, que o sacrifício de tolo é o que você faz, é fazer o que você faz. É a turma do desigrejado, ou é a turma, falou, é isso aí. E ainda usa esses textos que eu falei aqui para afirmar isso. Tem gente que se esquiva de fazer a vontade de Deus e usa isso como desculpa para sua falácia espiritual. Não precisa fazer sacrifício, não precisa ir para a igreja, não precisa dizimar, não precisa jejuar, porque Cristo pagou tudo, foi tudo. Ainda usa a palavra, como dizia a mãe do Kiko, né? Gentalha! Hoje eu tô demais, hein, cara? Brincadeira, hein? É a falta de compromisso desse pessoal aí, para com Deus, e para com a igreja que faz isso. Não, Deus está no meu coração, não preciso de igreja. Vai lá.
quando o Calvário escurecer, né, do seu lado. Pois é, então essa turma aí faz isso, né? Essa galera aí não inclina, né, os corações e ouvidos, né? Mas só vê a única inclinação para um bico deles. Medite na palavra de Deus, ore, jejue, faça tudo que puder para Deus. Você não vai se arrepender, não. Faça. Tudo que fazemos não é em vão. Quando nos arrependemos e nos inclinamos para Deus. E se você ora no monte, eu oro. Bora, vamos lá orar. Vamos dar 7 voltas lá no monte. Oh, se for preciso, dou 14. Chama para ir 1 milha, eu vou 2. Oh. Então, se você faz isso, ora no monte, faz boas ofertas, né? Jejua, né? Por alguns períodos aí e tal. Não escute essa turma aí. Não escute essa turma aí, não, cara. Que te dizem que é sacrifício de tolo. Não, não é não. Manda ler a Bíblia, orar e ir para os cultos. Essa turma que diz isso aí para você. Amém? Porque o seu sacrifício te aproxima de Deus. Aquilo que você faz com o coração contrito, com o coração quebrantado, é um sacrifício muitas vezes. Pode não ser para mim, mas pode ser para você. Eu dou 7 voltas no monte ali tranquilo, mas tem gente que para dar 1 volta, meu Deus do céu! Ué! Mas se o seu coração está quebrantado, se o seu coração está ali, ó, firmado, crente, disposto a servir, meu filho, esse é um sacrifício que sobe com um aroma suave diante de Deus. Oh, glória! Então lembra disso, o teu sacrifício te aproxima de Deus. Amém? Que a graça e a paz seja com vocês, em nome de Jesus, e Deus abençoe.